O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu e foi para a região de Tiro e Sidônia. Entrou numa casa e não queria que ninguém soubesse onde ele estava. Mas não conseguiu ficar escondido. Uma mulher que tinha uma filha com o espírito impuro ouviu falar de Jesus. Foi até ele e caiu aos seus pés. A mulher era pagã, nascida na Fenícia da Síria. Ela suplicou a Jesus que expulsasse de sua filha o demônio. Jesus disse: deixa primeiro que os filhos fiquem saciados, porque não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher respondeu: é verdade, Senhor, mas também os cachorrinhos, debaixo da mesa, comem as migalhas que as crianças deixam cair. Então Jesus disse: por causa do que acabaste de dizer, podes voltar para casa. O demônio já saiu de tua filha. Ela voltou para casa e encontrou sua filha deitada na cama, pois o demônio já havia saído dela. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Hoje a igreja celebra a memória litúrgica de Nossa Senhora de Lourdes. Ela apareceu a uma menina de 14 anos, Marie Bernard Soubirous, Maria Bernadette Soubirous, conhecida como Santa Bernadette, a vidente de Lourdes. O que Nossa Senhora quis confirmar com essa aparição no ano de 1858? Nossa Senhora já havia aparecido para duas crianças na França, Melanie e Maximin. É a aparição de Nossa Senhora em Salete, nos Alpes, na diocese de Grenoble. O Papa João Paulo II dizia que La Salette é o centro e o coração de todas as aparições marianas. Em La Salette, Nossa Senhora descortina o futuro da igreja e do mundo até a volta gloriosa de Jesus. Tudo o que acontece depois de La Salette está inserido nesse segredo profético. Nossa Senhora de La Salette pode ser muito bem chamada de Nossa Senhora do Apocalipse. Ela nos explica o Apocalipse. Por isso que a mensagem de La Salette, ela tem um começo, um meio e um fim. Ela é mais abrangente que todas as outras. La Salette. Isso foi em 1846, dia 19 de setembro de 1846. E Nossa Senhora confiou um segredo às duas crianças em La Salette e disse que o segredo só poderia vir a público, a ser conhecido, no ano de 1858. E é justamente nesse ano de 1858 que a Virgem aparece a terceira vez na França, porque em 1830 ela já tinha aparecido para Santa Catarina Labouré. A consagrada, a religiosa de São Vicente de Paulo, na Rue du Bac, em Paris, a famosa medalha milagrosa. E por que Nossa Senhora aparece uma terceira vez na França, assim, num intervalo menor que 30 anos, 3 grandes aparições? Qual que é a razão disso? Porque
na França, houve uma revolução que se espalhou por toda a Europa e depois por todo o mundo. A Revolução Francesa. 1789, estourou a Revolução Francesa. Padre, o que é Revolução Francesa? É quando o Estado se rebela contra a religião. Resumindo, é a rebeldia do Estado, do poder público, do poder civil, contra a religião católica. Católica. É a rebelião, é a rebeldia, é o ódio. A Revolução Francesa matou mais de 14 mil padres e religiosos. 14 mil. Entraram na Notre-Dame, em Paris, profanaram o Santíssimo Sacramento, jogaram o Santíssimo no chão, pisaram o Santíssimo, tiraram a belíssima imagem de Nossa Senhora do centro e entronizaram lá a deusa razão, porque nós não precisamos mais dessa fé obscurantista, essas coisas da Idade Média, essas sombras. Nós somos homens iluminados. Somos seres humanos que já atingimos um grau de maturidade racional. Nós não precisamos desses subterfúgios religiosos, trago do cristianismo obscuro. Em poucas palavras, isso é a Revolução Francesa. Um iluminismo maçônico, racionalista, anticlerical e anticrístico, porque odeia tudo aquilo que é provindo de nosso Senhor Jesus Cristo, da sua divina pessoa e daquilo que Jesus instituiu, daquilo que Jesus fundou. Nossa Senhora, na verdade, ela está reparando com as suas aparições na França, no século XIX, ela está reparando a hedionda Revolução Francesa. É a expressão da própria Virgem, que a Revolução Francesa foi tão nefasta que empesteou o mundo inteiro. Foi a Revolução Francesa que possibilitou o comunismo, o ateísmo, o marxismo político e esse desenfrear de um capitalismo selvagem. Tanto é que é presente dos franceses a Estátua da Liberdade em Nova York. O que é a Estátua da Liberdade? É um liberalismo econômico que não respeita a religião, não persegue a religião, como um comunismo puro e simples, comunismo marxiano, de Mao Tse Tung, de Stalin, Fidel Castro, não persegue a religião sistematicamente, o neoliberalismo. Mas de alguma forma, ele também está embasado no racionalismo, no dinheiro, enfim. Voltemos à história de Nossa Senhora de Lourdes. Por que a Virgem aparece então a Bernadette? Aparece para confirmar aquilo que o Papa Bem-aventurado Pio IX já tinha proclamado como dogma de fé 4 anos antes. 1854, o Papa Pio IX, bem-aventurado, ele tinha proclamado Nossa Senhora o dogma da Imaculada Conceição. E no diálogo com Santa Bernadette, a própria Virgem diz à pequena menina, tinha 14 anos, pobrezinha, analfabeta, um candor de humildade, de simplicidade. E Nossa Senhora sempre, ela se atrai a esses pequenos, né? Os pequeninos são os prediletos da Virgem, são os prediletos do seu coração imaculado. E é com esses pequeninos que ela conversa, é com esses pequeninos que ela revela os seus segredos, é com esses pequeninos que ela faz deles apóstolos para o clero. Se a Virgem aparece para um padre, se a Virgem aparece para um bispo, os primeiros a descreditar a aparição são os outros padres e os outros bispos. Então a incredulidade, quando o céu se manifesta, não é só na época dos judeus, né?
Porque o céu se manifestou, o verbo se fez carne no tempo dos judeus, e muitos não acreditaram. É o filho do carpinteiro, o pai dele é esse aí, os irmãos dele que são os parentes, né? Irmãos não quer dizer que Jesus tinha irmão de sangue. Os irmãos são os parentes, os amigos mais próximos, a família, está tudo aí, que não sei o quê. Então a incredulidade do homem não é de agora, é desde o Antigo Testamento, quando Deus chamava os profetas, quando Deus enviava os profetas. É só ver o que Jeremias passou na mão do povo judeu. Todos os profetas passou na mão do povo judeu. É uma incredulidade muito grande, mas graças a Deus, desde o Antigo Testamento, desde o tempo que Jesus veio a este mundo, seu período histórico, e também percorrendo toda a história da igreja, Deus visita os pequeninos, e eles acolhem, os pequeninos acolhem, e é com esses pequenos, essas almas escondidas, humildes, frágeis, que Deus quer renovar esse mundo, que Deus quer renovar a igreja. Porque o centro de tudo, meus queridos, é o Santíssimo Sacramento do altar. Nossa Senhora, ela aparece para pedir oração pelos pobres pecadores. São as duas coisas. E compensa a gente terminar essa reflexão de hoje com as próprias palavras de Santa Bernadette, que está no ofício das leituras de hoje. Muito bonito, muito bonito. Está escrito assim: de uma carta de Santa Maria Bernarda Subiru, virgem, pois ela se tornou religiosa. A senhora falou comigo. E ela diz assim: certo dia fui com 2 meninas às margens do rio Gave buscar lenha. Ouvi um barulho, voltei-me para o prado, mas não vi movimento nas árvores. Levantei a cabeça e olhei para a gruta. Vi então uma senhora vestida de branco, tinha um vestido alvo com uma faixa azul celeste na cintura e uma rosa de ouro em cada pé. A cor do rosário que ela trazia. Ao vê-la, esfreguei os olhos, julgando estar sonhando. Enfiei a mão no bolso do meu vestido, onde encontrei o rosário. Quis ainda fazer o sinal da cruz, porém não consegui levar a mão à testa. Entretanto, quando aquela senhora fez o sinal da cruz, tentei fazê-lo também. A mão tremia, mas consegui. Comecei a rezar o rosário. A senhora igualmente ia passando as contas de seu rosário, embora não movesse os lábios. Quando terminei a visão, logo desapareceu. Perguntei às 2 meninas se tinham visto alguma coisa. Disseram que não. E quiseram saber o que eu tinha para lhes contar. Garanti-lhes que viram uma senhora vestida de branco, mas não sabia quem era. E pedi-lhes que não contassem a ninguém. Elas então me aconselharam a não voltar mais àquele lugar, porém não concordei. Voltei, pois no domingo, porque me sentia interiormente chamada. Somente na 3ª vez a senhora me falou e perguntou-me se queria voltar ali durante 15 dias. Respondi-lhe que sim. Mandou-me dizer aos sacerdotes que construíssem uma capela naquele lugar. Em seguida, ordenou-me que bebesse da fonte. Como não vi fonte nenhuma, dirigi-me ao rio Gave. Ela disse que não era lá e fez-me um sinal com o dedo, indicando-me o lugar onde estava a fonte. Dirigi-me para lá, mas só vi um pouco de água lamacenta. Quis encher a mão para beber, mas não consegui nada. Comecei a cavar e logo pude tirar um pouco de água. Joguei-a fora por 3 vezes, até que na 4ª pude beber. Em seguida, a visão desapareceu e fui-me embora. Durante 15 dias, lá voltei. A senhora apareceu-me todos os dias, com exceção de uma segunda e de uma sexta-feira. Repetiu-me várias vezes que dissesse aos sacerdotes para construírem ali uma capela. Mandava que fosse à fonte para lavar-me e que rezasse pela conversão dos pecadores. Muitas vezes perguntei-lhe quem era,
mas apenas sorria com bondade. Finalmente, com braços e olhos erguidos para o céu, disse-me que era a Imaculada Conceição. Durante esses 15 dias, também me revelou 3 segredos, proibindo-me de dizê-los a quem quer que fosse. Até o presente os tenho guardado com toda fidelidade no meu coração. Pediu que rezasse pelos pecadores e que eu cavasse 3 vezes para tomar água. É isso que Nossa Senhora quer de nós. Ela quer que nós rezemos pelos pecadores e possamos lavar a nossa vida na fonte da misericórdia. No sacramento da confissão e na Eucaristia, Nossa Senhora veio a este mundo para nos mostrar a fonte da salvação, que é o seu Filho Jesus. Essa gruta milagrosa de Massabielle significa isso. A presença de Deus no meio desse mundo, que veio para lavar o nosso coração, a nossa vida, lavar a sociedade, lavar as ideologias, os sistemas políticos, econômicos, toda essa heresia, tudo aquilo que pulula dentro e fora da igreja. Essa fonte é o próprio Cristo. Nossa Senhora é quem nos mostra ela, e Nossa Senhora está com o rosário na mão, pedindo uma conversão profunda dos pecadores, uma intercessão incessante pela conversão dos pecadores. Ela é a Imaculada Conceição. Ela não tem mancha, ela não tem ruga, ela não tem defeito. E aqueles pequeninos, como Santa Bernadette Soubirous, que se aproxima ao seu coração imaculado, ela confia o seu segredo de amor. Voltando para a aldeia, Bernadette, que nem francês não falava o dialeto local, analfabeta, e a curiosidade, porque curiosidade sempre tem de todos os lados, né? Curiosidade do povo, por que que a Virgem Maria e a Madonna, Notre Dame, Nossa Senhora, ia aparecer justamente para você? Porque você é só uma menininha aqui. Ela disse, Nossa Senhora, ela apareceu para mim, porque ela não encontrou uma alma mais miserável do que eu neste lugar. É para isso que Nossa Senhora se manifesta. Não para os maiores, para os perfeitos, para os iluminados, para os purificados, os prontos. Ela se manifesta aos pobres pecadores, aos lentos, aos nécios, aos preguiçosos, aos medrosos, muitas vezes aos mentirosos, mas que tem um coração de criança. E ela pede para que possamos cavar, ou seja, fazer a nossa parte, porque a graça de Deus está sempre jorrando para nos purificar, para nos santificar, para nos deixar também imaculados. Padre, mas nós não somos imaculados. Você não é imaculado agora, mas no projeto de Deus, você e eu, nós somos imaculados. No projeto de Deus, nós somos imaculados. Imaculado significa isso, sem mancha nenhuma. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Buscai a paz com todos e ao mesmo tempo a santidade, sem a qual ninguém pode ver o Senhor. Por isso que a Virgem pediu para cavar e lavar. Porque sem santidade, sem essa imaculada graça que nos reveste, nós não entraremos no reino dos céus. Que Nossa Senhora fortaleça em cada um de nós o desejo da santidade, a oração constante pelos pecadores, e que não desistamos de lavar a nossa alma, a nossa vida no sacramento da confissão e receber Jesus com um coração puro. E os segredos, Padre? Alguém soube dos 3 segredos que Nossa Senhora confiou a Santa Bernadette? Não, ninguém soube. Mas pelo estudo mariológico, pelo estudo escatológico, a gente percebe muito bem que esses 3 segredos
confiados a Bernadette, refere-se ao futuro da igreja do mundo, depois que Nossa Senhora veio descortinando no século XX, tudo isso que nós estamos vivendo hoje. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria,